Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre as tendências pedagógicas, na qual nós iremos falar sobre suas características e fundamentos, a partir do conceito do que vem ser tendências pedagógicas e futuramente a gente também vai falar um pouco sobre cada uma delas. Vamos começar com o conceito de tendências pedagógicas. As tendências pedagógicas são abordagens de ensino que surgem em resposta às mudanças sociais e às necessidades educacionais dos alunos. Elas servem de base para a criação de novas estratégias, tecnologias e princípios pedagógicos inovadores e vão dar alicerce teórico à prática pedagógica, proporcionando um melhor aprimoramento profissional. Como um referencial principal que nós vamos usar aqui nesta aula, temos a obra de José Carlos Libânio, que é a democratização da escola pública, a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Vocês vão ver mais à frente que Libânio, inclusive, é um dos referenciais muito estudados relacionados a essa parte da tendência pedagógica. Com base em suas características, podemos classificar as tendências pedagógicas em dois tipos, chamados por Libânio de pedagogia liberal e pedagogia progressiva. A pedagogia liberal reúne as tendências pedagógicas que têm como característica principal a escola como função de preparar os indivíduos para atuarem na sociedade com base em suas aptidões físicas. É uma doutrina que é vinculada ou oriunda do sistema capitalista, portanto, ela visa a liberdade de produção e busca sustentar a sociedade de classes. Existem 4 tendências que estão encaixadas ou organizadas na pedagogia liberal, que são as tendências tradicional, a renovada progressiva, a renovada não diretiva e a tendência tecnicista. Já a pedagogia progressiva, ela visa preparar os sujeitos para atuarem como agentes críticos da realidade social, sendo aquele que constrói a sociedade. Suas finalidades estão relacionadas às questões sociopolíticas, visando também o desenvolvimento da consciência crítica, que por meio disso é possível que o sujeito seja um agente da transformação social e, então, portanto, ela tem como característica o cunho marxista. Existem 3 tipos de tendências relacionadas à pedagogia progressiva: a tendência libertadora, a tendência libertária e a tendência crítico-social dos conteúdos. Começando pela tendência tradicional, podemos dizer que essa tendência visa preparar intelectual e moralmente os alunos. Não leva em consideração, portanto, a realidade social nem as diferenças de classes sociais. É um ensino que é desvinculado da realidade do aluno, em que os conteúdos são repassados aos estudantes como verdades absolutas. Não há nesse processo um momento de diálogo, de questionamento. O professor é aquele que transmite o conteúdo e os estudantes são aqueles que recebem essas informações e acumulam essas informações. Paulo Freire ainda fala sobre esse tipo de ensino tradicional, em que ele critica, alegando que esse ensino baseia-se em um ensino bancário, em que o professor deposita informações de seus alunos. Portanto, ele é vinculado ao processo de exposição verbal dos conceitos e a aprendizagem é uma aprendizagem receptiva e mecânica. Na tendência renovadora progressiva, nós temos a prática educativa relacionada ao aprender fazendo. A escola, nesse sentido, tem a função de adequar as necessidades individuais do aluno ao meio social. O aprendizado é baseado na motivação e na estimulação, em que o professor tem um papel de elaborar situações desafiadoras aos alunos, por meio de experiências, da pesquisa e também do método de soluções de problemas. Um dos pensadores que exemplifica esse tipo de tendência é Piaget. Na tendência renovadora não diretiva, a formação de atitudes por parte dos educandos é um dos pontos principais. Existe uma grande preocupação com os problemas psicológicos, muito mais do que com os pedagógicos ou sociais. O professor assume um papel de facilitador da aprendizagem e, nesse tipo de tendência, aprender é modificar as próprias percepções desses estudantes. Temos como exemplo um dos pesquisadores dessa tendência, Carl Rogers. Na tendência liberal tecnicista, a escola tem como função de modelar o comportamento humano a partir de uma formação relacionada à atuação do indivíduo no mercado de trabalho. Portanto, é uma tendência que visa manter o sistema capitalista. A aprendizagem é baseada no desempenho do estudante e o professor apresenta uma relação profissional e interpessoal com os seus alunos.
Como exemplo, nós temos a reforma universitária, relacionada à Lei 5.540 de 68, e também a reforma do ensino médio do primeiro e segundo grau durante o governo militar, que é a Lei 5.692 de 71, que buscou transformar o segundo grau e passou a ter a principal objetivo de profissionalizar as pessoas que estavam relacionadas a esse ensino. Agora nós vamos falar sobre as tendências relacionadas à pedagogia progressiva. A progressiva libertadora visa a conscientização para transformar a realidade dos estudantes. Os conteúdos são extraídos da prática social e cotidiana desses alunos, por meio da formação de temas geradores e do estudo por meio de grupos de discussão. Existe uma relação horizontal entre professor e aluno, e essa tendência ela visa situações de ensino baseadas em situações problemas. Temos como exemplo a abordagem temática freiriana de Paulo Freire. Já na tendência progressiva libertária, cuidado para não confundir os nomes, nós temos a transformação na personalidade a partir do processo de autogestão. As matérias elas são disponibilizadas, mas não são obrigadas, não são exigidas, e partem dos interesses e de necessidades manifestadas pelos grupos de estudo. O professor tem a função de orientador e os alunos têm a função livre. Exemplo, nós temos Miguel Gonzalez Arroio. A última tendência pedagógica progressiva é aquela crítico-social dos conteúdos, que visa a apropriação dos conhecimentos científicos a partir da difusão de conteúdos. Nesse tipo de tendência, nós temos a valorização do conhecimento prévio dos estudantes através da mediação do professor. É aquela relação que nós temos entre senso comum, estabelecida a partir do conhecimento prévio do aluno, por meio do processo de construção em sala de aula, em que o professor ele vai atuar como mediador desse processo de construção do conhecimento científico. Então, na tendência crítico-social dos conteúdos, o aluno não é tido como um sujeito não conhecedor de nada. Ele tem algo a acrescentar para o processo de construção do conhecimento na escola. Por isso que ele é baseado no método dialético. E também nós temos como exemplo o Demerval Schiavone e o próprio Livânio. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa explanação breve sobre as tendências pedagógicas. E nos próximos vídeos nós traremos mais informações a respeito desse conteúdo, bem como questões relacionadas a esse assunto. Até mais!